Vamos lá, vamos descobrir mais sobre os evangelhos na sua escola bíblica diária. Na aula 2, descubra um pouco mais sobre o evangelho de Mateus. Vamos lá, queridos. Se há uma coisa que eu amo ler no evangelho de Mateus isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Passo a passo, a Bíblia nos mostra que Deus mandou, no momento exato, na plenitude dos tempos, nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei, Deus e meu Senhor. Vamos ver que o Evangelho de Mateus, queridos, ele tem um foco muito grande numa realidade. Jesus como Rei. Ele é Rei, Deus e meu Senhor. Então essa realidade vai ser muito forte quando nós lermos e estudarmos o Evangelho de Mateus. Tanto que um dos textos chaves do Evangelho está lá no Mateus 27 e 37, que diz: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Nós vamos ver que o foco do Evangelho de Mateus é o quê? Mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias. Mostrar que Jesus Cristo, ele é o Rei prometido para os judeus. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre o autor, Mateus. Mateus significa dádiva ou dom de Deus. Ele também era conhecido como Levi, que significa unido em harmonia. Sabe, querido, a história de Mateus é muito linda, porque Jesus um dia viu ele na coletoria em Cafarnaum e disse, segue-me. E ele fez o quê? Ele levantou e seguiu. E logo após ele começar a seguir Jesus, ele reúne os amigos dele na casa dele e faz uma grande festa. A história de Mateus é muito preciosa, porque Mateus era, por assim dizer, ele era um rejeitado na sociedade. Porque ele estava sentado aonde? Na coletoria de impostos. Ele era um publicano. Os publicanos na época eram rejeitados pelos judeus, porque o publicano era meio que um traidor. Ele trabalhava para Roma. Ele cobrava impostos do povo dele. E ele, geralmente, os publicanos, a história diz que eles não eram muito honestos. Então, se eles tinham que cobrar um imposto de 10, eles cobravam um imposto de 11 para ficar com 1 para eles. Certo? E lá em Lucas, é interessante que Lucas que cita essa passagem, né? É tão linda, Lucas 5, 27 a 29. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi fez o quê? Levantou-se. Ele levantou-se para o discipulado. E deixou tudo e seguiu. Depois oferece uma grande festa que havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Sabe, queridos, essa história é muito linda porque Mateus foi um homem muito impactado por Jesus. Agora, queridos, vamos ver um pouquinho mais sobre os destinatários. Crê-se que ele foi escrito principalmente para os judeus. Este ponto de vista é confirmado pelas referências às profecias hebraicas. Tem cerca de 60 referências a profecias e cerca de 40 citações diretas do Antigo Testamento. E também ele ressalta muito a missão de Jesus para os judeus. Mateus 10 e 15 nós vemos isso de forma muito clara. Mateus 10 diz o seguinte, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios nem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se a quem? As ovelhas perdidas de Israel. Mateus tem um foco muito claro de mostrar para o povo que o Messias chegou. Em Mateus 15, 24 diz, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Na verdade, Mateus enfatiza isso, mas depois, quando nós vamos ver no final, ele diz que que o evangelho deve ser pregado ao mundo inteiro. Mas ele quer dar uma grande ênfase, não é a questão dos judeus. Por isso que ele usa muitas referências do judaísmo. Ele diz muitas vezes, assim se cumpriu a profecia. Então ele faz muitas referências a profecias, ele cita muito o Antigo Testamento. Por quê? Porque o foco dele eram os judeus. O propósito do Evangelho, mostrar que Jesus de Nazaré era rei, Messias. Era o rei Messias da profecia hebraica.
O Evangelho apresenta uma apologética à messianidade de Jesus. Apologética. O que quer dizer a palavra apologética? Bem, a palavra apologética fala de defesa da fé. Então, Mateus apresenta uma defesa de que Jesus é o Messias. Certo? Então, é muito claro, porque muitos faziam objeção ao Messias crucificado. Muitos diziam isso nunca aconteceria. Mas Mateus ele é muito claro quando ele coloca o quê? Essa defesa de que Jesus é o cumprimento dessa profecia. Mateus 4, 13 a 16 diz o seguinte: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse? Da terra de Zebulon, da terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então cumpre-se o que? Uma profecia. Mateus fala muito disso. Você vai ver, ao ler Mateus, vai ver muitas profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas em Jesus. Palavra-chave: cumprimento, repetida com frequências vezes, para indicar que as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se em Cristo. E reino aparece cerca de 50 vezes, reino dos céus 30 vezes. Porque fala de Jesus como rei, então tem esse foco. Reino, rei. Mateus 2, 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, os reis magos, o que eles fizeram? Eles vieram e viram que nasceu o quê? Um rei. O rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, queridos, por vários momentos Mateus vai enfatizar Jesus como rei. Por isso que o animal símbolo de Mateus é o leão. Grande ênfase de Mateus. O livro tem uma forte ênfase no ensino de Jesus. Se Jesus é rei, ele tem o direito de formular leis. Mateus registrou 5 grandes discursos de Jesus: o Sermão da Montanha, as instruções sobre a missão, que está no capítulo 10, no capítulo 13 existem as parábolas, conselhos sobre a vida da comunidade e também o sermão sobre a plenitude dos tempos, falando sobre a volta de Jesus, que está lá em Mateus 24 e 25. Na verdade, o livro de Mateus ele gira ao redor desses 5 grandes discursos.